Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Que Deus abençoe a vocês grandiosamente. Estamos aqui com uma escola bíblica para você. Chegou domingo, hoje, 4 de maio, né? Estamos aqui com mais uma escola bíblica desse livro aqui, Crucificado com Cristo. Estamos no capítulo 5. O tema do capítulo 5 é Vencendo o orgulho insubmisso e a dependência da carne. Né? Hoje vamos para a segunda parte, né? Hoje na nossa aula número 8, né? Hoje é a aula número 8, a segunda parte desse tema. Vamos lá? Nós estamos falando aqui, deixa eu só me conectar aqui. Estamos falando sobre sinais de autonomia orgulhosa. Falamos sobre 6, né? São 12, né? E nesses 12 a gente vai hoje falar sobre a sétima, que é quando, com, quando convivências, desejos pessoais, preocupação, terrenas e as riquezas tomam o primeiro lugar, sabemos que o eu está entronizado quando a nossa própria vontade, nossos desejos e as nossas conveniências vencem a vontade de Deus. Então, sobretudo, né, a gente tem que entender que se nós não fazermos a vontade de Deus, estamos fazendo a vontade de nós mesmos, né? Aí, como nós vemos aqui, tanto as conveniências, como os desejos pessoais, as preocupações, as riquezas, elas como tomam lugar, em primeiro lugar das nossas vidas, elas automaticamente elas vão tirar de campo a vontade de Deus. Foi por isso Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele descreve ali falando sobre preocupações. Ele até dá exemplo das ervas, que é as ervas do campo. Ele dá exemplo dos pássaros, né, que não fazem nada. Por exemplo, os lírios, por exemplo, ele fala que nem Salomão se vestiu como vestiu, dando a beleza que é dos lírios. Mas eles não fazem nada, e um dia morre. E Deus sempre está sustentando eles. E assim os pássaros também, e assim por diante. Então, é muito importante, né, na verdade, a gente tomar cuidado com isso, na verdade. Olha só, olha o que diz aqui. Se colocarmos o conforto, os prazeres e o orgulho acima da humildade e do sacrifício, rejeitamos o senhorio completo de Cristo. Um eu insubmisso fica ainda mais evidente quando confessamos pecados e continuamente a cometê-los. Se algum dos padrões de comportamento citados são persistentes em sua vida, então o orgulho e a vontade própria estão exaltados. Aí está sendo aflorado aí a vontade própria. O pior de tudo nessa vida é quando o crente ele deixa levar pela vontade própria, né? É um problema muito sério. Vamos lá. Quebrando, ainda nesse número 7, né? A, quebrando a escravidão à carne, né? Porque é a carne que vai trazer todo esse problema para a gente, né? E temos que vencer justamente isso. É por isso que o apóstolo Paulo, né? Perdão, irmãos, o apóstolo João, ele, aqui na sua primeira carta, nós vamos poder ter, eu queria convidar para você ler juntamente comigo, 1 João, capítulo 2, e vamos ler o versículo 16, que diz assim: Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí no versículo 17 ele acrescenta: Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, esses, né, da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, isso vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Olha que coisa. Então a vontade de Deus, ela faz com que a gente fique firmes para sempre. Já os demais vai sempre nos levar à queda, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Ó, embora o jejum já tenha sido mencionado em outro capítulo,
A negligência geral torna necessária uma nova ênfase. O benefício do jejum é ajudar a quebrar o domínio exercido pela comida e pelo materialismo. Sem dúvida, um grande indicador do eu submisso é o deleite exagerado. Enquanto uns acham que é uma questão menor, para muitos crentes ela é muito importante. Não se engane, padrões de indulgência estão matando milhões de crentes fisicamente e são um estorvo espiritualmente. Então, o jejum, ele é importante para nós termos o domínio sobre a carne. Quando você jejua, você vai dominar sobre a sua carne, você vai evitar determinadas coisas, não vai comer naquele horário até que a hora seja estipulada. Existe jejum também de tecnologia, você pode jejuar um dia, uma semana, sem mexer em tecnologia e outras coisas mais. É porque o jejum ele vai criar em nós um hábito de poder pensar mais em Deus, um hábito de poder se envolver mais com Deus, porque mesmo porque um jejum que não é feito sem a meditação da palavra, ele não vai ter muito êxito também não, né? Então, tem esse detalhe também muito importante. Por isso que o jejum é muito importante, né? Eu aconselho todos e sempre se puderem jejuarem, jejuarem para poderem vencerem o poder da carne. Ok? Vamos para o número 8. Número 8 é o seguinte: quando a autoconfiança e o ativismo religioso ofuscam o tempo da oração e a meditação diários da palavra de Deus, a autoconfiança excessiva é revelada quando priorizamos o trabalho, a família, as atividades religiosas mais do que o nosso tempo íntimo de oração, purificação e submissão ao senhorio de Cristo. Outro ponto muito importante para nós crucificarmos a carne é o autoconfiança. Quando nós temos autoconfiança daquilo que achamos que podemos fazer, o ativismo religioso, que é aquilo que você é o cara, religiosamente falando, é o grande profeta, é o grande pastor, é o grande isso, o grande aquilo, né? Aquele que revela tudo, a, que tenha a revelação de tudo. Então, esse é um problema muito sério, né? Nós temos que ter consciência de que nós não somos donos da verdade. Pastores, então, meus amados irmãos, nunca pense assim. Você que está aí subindo, galgando o ministério, continue onde você estava, lá embaixo. Ministério é apenas um detalhe para você trabalhar na obra do Senhor. Ela não pode ser o ênfase do seu, de tudo. Quantos homens hoje, quantas mulheres não leem mais a Bíblia, não oram mais como oravam antes, porque eles acham que estão acima de todos e tudo. Acontece. Porque eu vou orar. Eu já sei o que tem que fazer. Porque eu não vou ler a palavra, eu já conheço tudo. E assim estão vivendo. E essa autoconfiança, ela é terrível. Aconselho que quem pensa assim, ele, né, lembra que Paulo falou aos Coríntios, né? Você que pensa que está em pé, olha que não caia. É problema sério. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado para isso não entrar dentro de nós. E hoje temos visto isso muito em alguns casos acontecer na vida até de homens e mulheres que de alguma forma cresceram, mas que eles, na verdade, estão vivendo o êxtase do seu ministério, né? Não preciso mais orar, não preciso mais pregar, não preciso mais ler a palavra, já fiz tudo, né? É, fazer o quê? Vamos lá. Vamos pular para a nossa. Ah, tá. Deixa eu ler isso aqui. Muito importante. Ó, hoje é especialmente fácil para muitos deixar que o trabalho para Cristo substitua a verdadeira intimidade e o poder com Ele. Muitos santos modernos têm um sério caso da síndrome de Marta.
Eles deixam que a família, o ministério, o trabalho tomasse procedência do seu relacionamento pessoal e do seu tempo com Deus. Estamos aqui dizendo que você tem que largar sua família de lado. Não estou dizendo isso. Não coloque nem palavras na minha boca e nem me interprete dessa forma. O que nós queremos ensinar para você é que, às vezes, a família está acima de Deus. Aí é um problema. Quando nós colocamos a família acima de Deus, aí vira um problema muito sério, né? E você vai largar tudo pelo seu trabalho, vai largar tudo pela sua família e o evangelho, e a pregação do evangelho. E hoje, quantas pessoas não conseguem crescer justamente por causa disso? Não vou dizer para você que a igreja ela seja deve ser tudo para você, não. A igreja eu penso em detalhes também, né? A família também é muito importante, mas também não pode estar acima de Deus. O seu trabalho é importante, mas também não pode estar acima de Deus, tá bom? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar conciliar tudo e usar o trabalho, usar a família também para poder viver a glória de Deus. A intimidade com Deus nunca pode ser perdida, não pode ser largada, deixada de lado, né? Temos que buscar a Deus em oração. Se você tem problema na sua casa, seu cônjuge não é crente, né? Procure um momento, sempre que se for oportuno para você buscar a Deus. E fora disso, continue buscando a Deus e lendo a palavra, meditando na palavra. Não pode perder o foco, ok? Vamos pular? Número 9. Quando promovemos mais os programas e estratégias do ministério do que a oração fervorosa, a submissão profunda, o pleno empoderamento do Espírito Santo, a autoconfiança orgulhosa é evidenciada pela priorização de programas, estratégias, treinamentos, promoções e muito mais do que a oração intensa e rendição diária ao senhorio de Cristo. Olha só, isso aqui é um problema. E muitas igrejas hoje, não estou falando que aqui não devo fazer isso, nós devemos ter nossas programações sim, né? Mas elas não podem, de maneira alguma, tirar de fora a oração, né? De hipótese alguma. A igreja precisa ficar em oração sempre. Mas aí tem programações que elas, né, entre aspas, né? Elas, elas não pode colocar oração, senão vai atrapalhar o andamento do culto. Não, olha, não para, não continua dando oportunidade. Não parar um pouquinho para orar, né? Lá na igreja, eu sempre faço isso, né? No início, nós pedimos para alguém lá da igreja fazer um clamor, né? E assim por diante. É assim que temos que fazer. E marcarmos trabalho de oração na igreja, né? E estamos aí já priorizando isso já, trabalhando em cima disso, para a gente não perder o foco da oração. Aí as estratégias, as programações, elas sempre vão dar elas vão sempre substituir nos momentos de oração. Por exemplo, porque a, as programações enchem, o culto de oração não enche. Fazer o quê? É melhor, eu tenho esse tipo de coisa. E se você não quer ler a palavra, se você não quer estar ali, oração, se a pessoa não quer estar na oração, não estar no estudo bíblico, ela não pode ter oportunidade na igreja. Ela não pode ter nenhuma vantagem na igreja. Amados, eu penso assim, e quem me conhece sabe que eu ajo assim mesmo. Você, meu amado, tá me ouvindo na igreja aí, Ministério Flor de Cristo de Chapecó, já se fica esperto sobre isso aí, né? Que se for uma pessoa que não esteja ativa na igreja, e ativa que eu falo, não é programação que arruma a igreja, que enfeita a igreja, não. Ativo na igreja é estar na palavra, na meditação da palavra, né? Que estuda a palavra, que sempre está nos cultos de oração, não falta de hipótese alguma. Eu queria até antecipar aqui que mais tarde aí, a gente já vai programar aí, né, o trabalho de consagração ali na igreja, né, em nome de Jesus. A gente já está dentro da minha programação aqui, na minha cabeça, de montar isso na igreja lá. Vamos botar essas mulheres também para orar um pouquinho, né? E nós orarmos também um pouquinho.
Tá ok, queridos? Estão aqui, né? Ó, vemos na Bíblia e na história que quando a oração fervorosa e a submissão profunda são preeminentes, não há falta de poder, nem de evangelismo, nem de frutos duradouros. Uma coisa é certa: praticamente todas as grandes explosões de avivamento e evangelismo aconteceram quando a oração fervorosa, o jejum e o arrependimento estavam preeminentes. Entenderam, né? Vamos lá, vamos para o número 10 agora. Vamos terminando já hoje, né? Número 10. Quando temos expectativas de submissas e nos recuamos e aceitamos as frustrações da vida com a submissão e confiança, a autossuficiência se torna evidente quando somos convidados a entregar nossas expectativas e promessas. Se há áreas específicas que nos recuamos a entregar, nossa carne está prevalecendo. Deus frequentemente testa nosso desejo de render até os amores mais preciosos dos nossos bens, como na história de Abraão e Isaac, o rico, o jovem rico. E se o eu não está rendido, geralmente brigamos, retardamos, racionalizamos e nos recusamos abertamente a obedecer. Temos aqui dois exemplos aqui, um positivo e outro negativo. Falando de Isaac, e de Abraão e Isaac, e Deus aceitou, Abraão, né, aceitou oferecer o seu filho como sacrifício. Ó, maravilhoso. E quem ganhou nisso tudo foi Abraão, né, a qual mostrou o seu fortalecimento, né, com Deus. No caso do jovem rico, ele teve ali o seu lado negativo, né? Ele conhecia tudo, mas menos Deus. Então esse é o problema. Não adianta ser religioso. Lembra que Jesus perguntou: "Você conhece o mandamento?" "Eu sei, porque é isso, o mandamento: não adulterarás, não matarás, blá, 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 blá." Citou o mandamento todos. Então, falta um ainda. Nega, dê tudo aos pobres e segue. Aí ele foi e voltou para trás, né? Ele não quis prosseguir. É o que acontece hoje. A gente, na verdade, eu vi um vídeo, né? Eu não lembro aonde agora, eu vi no celular, né? E falava assim: 2 minutos com Jesus ou 2 milhões na conta? E perguntou às pessoas nas ruas: e aí, o que você escolhe? 2 minutos com Jesus ou 2 milhões na conta? Todos que eu vi, né, que foram entrevistados, escolheram 2 milhões na conta. Aí isso mostra claramente, tá, eu entendi. Foi o Tiago, esqueci o sobrenome dele agora, que estava falando sobre isso, né? Esqueci o sobrenome dele, tá bom? Quem quiser me lembrar, eu vou ser grato. E ele falando, né? E depois eu não prossegui mais ver, mas o que achei ali interessante é que as pessoas muito voltada para o materialismo, né? Aqueles que são espirituais sempre vão preferir estar 2 minutos, pelo menos 1 segundo na presença de Deus, porque não tem ideia de como isso é glorioso, como isso é valioso para todos nós. E todos eles escolheram 2 milhões. E você? Deixa eu fazer essa pergunta. Você escolhe o quê? 2 milhões na conta ou 2 minutos com Jesus? É, vamos ver, né? Vamos lá para o número 11 agora. Vamos para o número 11. E aqui estamos terminando, né? Isso, terminando. Deixa eu apagar só esse aqui só, irmãos, que eu tinha colocado aqui. Seria a aula 9 aqui, né? Não sei por que eu fiz isso. Vamos lá, número 11. Quando gravitamos ao redor de panelinhas, hipercríticas, divisão, elitismo ou inveja ministerial, a insubmissão do eu e o orgulho religioso são evidentes quando líderes ou leigos são supercríticos, facciosos ou rápidos em passar julgamentos sobre outros crentes. O sangue de Jesus tem poder. Esse é um dos piores problemas.
pessoas se reunirem para falar mal de outras pessoas, criticarem outras pessoas. Isso é uma prova vital que essa pessoa ela está completamente desviada do caminho que Jesus trilhou para andarmos nele. Amados, divisão, pessoas se dividindo, preferindo outro grupo, preferindo andando o grupinho dentro da igreja, divididos, e etc. Né? Eu tenho muito cautela com o trabalho de célula. E temos que tomar muito cuidado para que esses trabalhos de célula não virem justamente esses grupinhos dentro das igrejas. Um grupinho do pastor tal, um grupinho do pastor tal. Lembra de 1 de Coríntios? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e outros eu sou de Jesus. Esses de Jesus eram piores, né? Eram piores, porque esses não aceitavam nenhum líder. Né? Tá entendendo? É um problema muito sério. A inveja ministerial, inveja porque o outro irmão foi ordenado ao cargo tal, né? Ou inveja porque o outro pastor está prosperando. Irmãos, a minha igreja hoje tem, parece que dois, para fazer a conta aqui, é pouquinho a gente, mas é difícil fazer a conta, né? Cinco, tem 7 membros. Membros, 7 membros comigo, se não me falha a memória. Né? É só eu, minha esposa, tal, né? Tal, né? Acho que é isso mesmo. 7 membros, 6 a 7 membros. Eu vou verificar direitinho, entendeu? Mas eu não acho nem, não me tenho, eu vou ser sincero aos irmãos, isso aí vem do meu coração. Não tenho um pinguinho de inveja porque tem a igreja cheia. Não tenho inveja. Eu não trabalho dessa forma, eu não trabalho com números. Né? É claro que o números é importante, mas a princípio, o mais importante é a qualidade, é o mais importante. Então, inveja, né, e panelinhas dentro da igreja, temos que evitar isso, isso é coisa dos demônios, né? Vamos sair fora dessas questões todas que, infelizmente, têm levado muitas igrejas a terem problemas sérios. Vamos terminar? Vamos terminar? Número 12. Ah, tá, olha aqui, pegou fogo. Quando nos medimos por nós mesmos, em vez pelas escrituras, o erro submisso e o orgulho ficam evidentes quando os crentes ou igrejas têm uma visão exagerada da sua própria espiritualidade e seu empoderamento ou impacto. Eu sou bom. Eu orei e vidas foram curadas. Eu preguei, vidas foram libertas. Gente, que bobeira isso. A igreja é um conjunto. Quando acontece algo extraordinário na igreja, não foi porque o pastor trouxe aquela mensagem extraordinária, por mais que seja ela. A igreja estava em conjunto ali para que aquela obra fosse efetuada. Primeiramente, a glória tem que ser dada a Jesus, porque é Ele que faz a obra. Lembra? Paulo disse, eu plantei, Paulo regou, ou eu reguei, Paulo plantou, Apolo plantou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Ele que dá o crescimento. O nosso papel como igreja aqui é ajudar as pessoas, é auxiliar as pessoas. Agora, demais, quem faz é Deus. Então, tem pessoas que são assim. Estão me medindo mais do que... Aí começa, sabe? E tem aqueles bobão ainda que se julgam teólogos, que sabem muito de Bíblia, e no final das contas não sabem coisa nenhuma. Que soubesse, se eles entendessem as escrituras, eles não seriam tão bobos como alguns são aí, né? E quem tem que medir nós é a escritura. É a Bíblia Sagrada que tem que medir que se nós somos cristãos ou não. Por isso que estamos aqui, né, dando uma escola bíblica para você, né? Todos os dias aí estamos mandando mensagem para vocês, para a gente pegar essas mensagens e nos medirmos
segundo o que a Bíblia nos apresenta, o que ela tem a nos orientar. Quando experimentamos alguma medida de bênçãos, pode haver uma tentação sutil para pensar que o nosso poder é maior do que realmente é. Sabe aquelas pessoas que se julgam por aquilo que recebem de bênção? Ah, tá vendo aqui? Eu sou abençoado, eu tenho tudo isso, eu tenho tudo aquilo, Deus está me abençoado, eu sou maior. E se julgam melhor do que todas as pessoas. Minha gente, isso é um problema muito sério. É a pior pessoa do mundo que se pensa assim. Nós não podemos medir a nossa vida espiritual por aquilo que temos. A fé, às vezes, por aquilo que Deus, talvez você está vivendo ali viveu um princípio de Deus, está seguindo o princípio de Deus, e Deus, por sua vez, vai abençoar você, como abençoa também os não crentes. Não, porque se nós formos medir, né, bênção que você recebe, então vamos também dizer que também as pessoas que estão lá no mundo, né, fazendo coisas extremamente erradas, também elas vão para o céu. Então, por favor, né, não vamos entrar nessa aí, ok? Vamos lá, vamos terminar. Eu vou terminar aqui nesse meio ponto tem quebrantamento e humildade, que falta para o avivamento. Quando comparamos o que hoje chamamos de eventos, encontros, igrejas, líderes de poder, com aqueles do Novo Testamento e dos grandes despertamentos, devemos nos colocar numa posição de humildade, pois qualquer um pode se levantar e pregar, escrever ou fazer estudos sobre avivamento e despertamento, mas levar a igreja ao avivamento é uma tarefa para poucos. Porque eu posso escrever, né, como grandes livros sobre avivamento, que eu já li. Eu não sei se o autor daquele livro, ele vive aquilo que ele pregou. Eu não conheço, né, o meu querido Dr. Gregory Fries, eu não conheço ele. Eu não sei se ele está dentro daquilo que ele está escrevendo aqui nos seus livros. Esse é o 5º livro que nós estamos estudando aqui na nossa Bíblica, escrita por ele, né? Principalmente aquele livro, né? Os livros anteriores, e o primeiro que nós ensinamos, que é Liberando o Fluido e Avivamento, um livro muito bom, um estudo muito bom, né? Entre lá, a playlist está pronta já, vai lá, entra na playlist e estude, né? É, eu não sei, eu não conheço o Dr. Gregory, né? E eu não sei se ele está vivendo, mas eu estou usufruindo disso. Estamos apresentando para você a matéria para você também usufruir disso. Mas o importante, né, é a gente usufruir, a gente viver. Agora, escrever, pregar, ensinar, isso é muito fácil. Qualquer um pode pegar uma mensagem, como aqui, a Bíblia, né? Você vai pegar a Bíblia, você vai ensinar a palavra, e como alguns fazem, ensina a palavra, mas não estão vivendo isso. Para eles não adianta nada. Talvez para as pessoas que estão ouvindo está adiantando muita coisa. Então é isso que a gente tem que se preocupar, né? Não é somente pregar, não é somente escrever, não é somente dar estudo, não é somente fazer um trabalho de avivamento, mas você tem que viver isso, porque é intermédio do Espírito Santo na sua vida é que as coisas vão funcionar. Ok? Deus te abençoe, né? Nós vamos terminar aqui. Não, deixa eu falar aqui outra coisa também aqui. Temos aqui também a síndrome, evitando a síndrome de Éfeso e de Laodiceia. Olha só, em Efésios a igreja era fiel, trabalhadora e obediente a Cristo. Porém, obra religiosa, doutrina de fervor nunca podem substituir o primeiro amor por Jesus. No caso da igreja de Laodiceia, seus membros disseram: eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí está o problema, tá bom? Nós precisamos de muita coisa. Eles não tinham problema com doutrina, não tinha problema de comunhão, mas isso, na verdade, o que faltava era, na verdade, viver. É o que nós precisamos fazer hoje aqui, viver, tá bom? Terminamos mais uma aula, né? Mais uma aula. Os demais aqui não precisa a gente trabalhar,
E semana que vem vamos para a nossa nona aula, né? Deixa eu botar aqui, não sei por que eu coloquei aqui, rapaz. Deixa eu colocar aqui antes que eu me esqueça, né? A nossa nona aula, né? Estamos aí já completando 8 aulas. Fico feliz por isso. Estamos caminhando para terminar esse livro e em breve estaremos terminando, tá ok? Se você quiser adquirir o livro, já falei para você, só você falar comigo, com certeza estaremos levando você ou o local onde vende ou sendo em intercâmbio aqui para levar esse livro até você. Importante, é meu objetivo aqui, é a minha vontade, é meu desejo é ver você crescendo, ver você se desenvolvendo, ok? Muito obrigado. Até a aula que vem, em nome de Jesus.